médico, recuperando, mas logo vocês vão ver ele bastante. E aí hoje eu queria brevemente corrigir o quiz, o formulário do Kahoot que eu dei para vocês na semana passada. Eu vi que 11 pessoas responderam, fiquei muito feliz. Parabéns a todas as pessoas que responderam. Quem não pôde responder, não se preocupe, terão muitos Kahoots aí pela frente. E foi tudo certo esse processo de responder? Tiveram alguma dificuldade quanto ao sistema ou deu para responder tranquilo o formulário? Pra mim foi tudo tranquilo, foi mais fácil do que ao vivo, que daquele medo, daquele friozinho na barriga. Pois é, eu fui bonzinho. Eu fui quando eu criei o formulário, não sei se deu certo, mas eu deixei tempo ilimitado para vocês responderem, bem com calma mesmo, ao invés do tempo. Deu certo? Vocês responderam com tempo limitado mesmo? Ah, eu acho que por mim eu respondi rápido, mas não fiquei com tanta pressão assim quanto fazer ao vivo, né? Mas teve aquele cronômetrozinho assim de tempo ou deu, Olha, eu não ficou reparei, livre? eu acho que não tinha não. Ah, então deu certo minha estratégia. Porque quando a gente faz ao vivo tem o tempozinho, né? Mas eu falei, eles vão responder em casa, então deixa aqui. Deixa mais tranquilo, né? Deixa quieto. Bom, gente, então eu vou apresentar minha tela para a gente corrigir brevemente as questões. A gente começou a fazer esse processo ao vivo na semana passada, né? Deu para a gente fazer a correção juntos de 3 questões, e aí a gente vai ver o resto, que eu vi que algumas pessoas colocaram outras opções, então é sempre bom a gente tá fazendo isso. Então vamos lá compartilhar, que é sempre uma adrenalina, que eu sempre compartilho errado, não dá certo, mas eu já tô, com 1 ano de pandemia eu já tô ficando bom, gente. Com 1 ano de pandemia já tá dando certo. Vocês veem minha tela? Agora sim. Ah, legal. A partir de agora eu estou cego da tela do Meet, então não consigo ver mensagem no chat. Então, se a Sabrina ou se alguém se sentir à vontade quiser ler para mim as mensagens que forem surgindo, ou quiser também abrir o microfone, fiquem à vontade, tá? Bom, então, indo por ordem. Ele colocou na ordem que mais acertou. Eu não queria isso, mas tudo bem. Bom, a gente vai lembrando as que acertou e as que não acertou. Essa questão, eu não me lembro se a gente corrigiu na semana passada, mas ela era bem simples. Teve um erro, eu não sei se foi questão de clicar errado, mas também às vezes esses nomes históricos dão uma confundida. Mas quem foi o responsável pela teoria da evolução, o pai da biologia, é o Charles Darwin, que aí tem toda aquela hipótese que ele formulou a partir dos tendilhões de uma ilha, né, que são esses pássaros. É, acho que essa questão não teve muitas dúvidas, né? Vamos para a próxima. Bom, essa daqui a gente já tinha corrigido na aula passada, que era em relação aos reinos dos seres vivos. Quem não acompanhou, depois vê a aulinha gravada que está lá. Então, vamos para a próxima. Meu computador está meio lento, dá um delayzinho, mas com paciência a gente vai. Aquela nossa longa discussão sobre evolução foi muito bacana na aula passada. Quem quiser conferir também, veja a aula gravada. Não vou me estender, senão a gente tem pouco tempo de aula, fica só nisso, né? Que esse assunto é tão legal. Para a próxima, então. Bom, essa daqui a gente não tinha visto. Teve 3 errinhos, mas é normal, porque botânica, na escola, no ensino médio, é uma área fascinante que é totalmente negligenciada, né? Dão pouquíssimas aulas.
Então, a questão perguntava quais eram os principais grupos de planta. Lembrando, planta são parte de um reino, reino Plantae, e são divididos em 4 grandes grupos, que são as briófitas, que são os musgos que você costuma ver depois de uma grande chuva, entre a calçada, no quintal da sua casa, as pteridófitas, que é aquela samambaia que costuma ter em casa de vó, que também é bastante atrelada à questão da umidade, e a gente vai entender por que nas aulas específicas de botânica. A gente tem as gimnospermas, que são os pinheiros, é aquele grupo de sementes nuas, ou seja, é a planta que só tem a semente sem a presença do fruto. O pinheiro ou a araucária, que tem muita na nossa região, é um ótimo exemplo. Não sei se vocês conhecem, depois deixem no chat aí se vocês estão familiarizados, se gostam de alguma, podem abrir o microfone também se quiserem falar. E, por fim, as angiospermas, que é basicamente 90% das espécies que a gente encontra atualmente, tá? Que são as plantas com semente, com flor e com fruto também, certo? Ah, João, grama é angiosperma? Sim, eu nunca vi a flor e o fruto da grama, mas existe. Se você pegar uma lupa de mesa, com calma, você vai ver. São estruturas muito pequenas, mas elas existem. Então, sempre lembre que as angiospermas, nas estruturas reprodutivas, elas possuem semente, flor e fruto, ok? Depois a gente vê com calma. Ficou claro até aqui? Ou alguma dúvida? Tá? Fiquem à vontade aí. Sabrina também, se quiser me dar o feedback. Ah, ninguém falou nada no chat, eu falei que a araucária é bonita, acho bem legal, uma planta linda. Na verdade, uma Gente, árvore. eu também amo a araucária. Aí na Campina eu sei que tem bastante gente que trabalha na usina de resina e, se eu não me engano, a resina usa principalmente pinos, né? O pinus, ele é uma árvore que a partir dela você consegue fazer madeira, você consegue a celulose, que é a matéria-prima para o papel, né? Então, é uma árvore economicamente muito importante para a nossa região, né? E ela é uma árvore exótica, tá, gente? Ela não é uma árvore do Brasil. Quando vocês virem pinos, parecem pinheiros, assim. Alguém não conhece pinos? Que aí eu coloco uma fotinha para a gente não ter dúvida. Mas eles costumam usar muito para reflorestamento, só que ela é uma árvore extremamente danosa para a biodiversidade. Porque como ela é de outro lugar, ela não está, digamos assim, habituada à biodiversidade nativa que tem aqui no Brasil. E aí o que acontece é que ela acaba pegando muita água do solo e soltando algumas substâncias tóxicas que inibem o crescimento de plantas nativas, né, da nossa biodiversidade. Então, ela é uma planta que ela não é bacana, assim, para a saúde dos ecossistemas, né, esse pinus. Tem alguém que conhece que pode colocar aqui ou vocês acham que vale a pena? É, eu Pode. acho que é bom colocar assim. Ah, vou colocar aqui. Às vezes alguém não conhece. Não sei por que isso tem relação, mas parece que a araucária tem mais em lugares mais frios, não é? Sim, olha, Sabrina tocou numa questão muito importante. A araucária, ao contrário do pinus, não é nativa. Opa, ao contrário do pinus, ela é nativa aqui do Brasil, beleza, gente? É uma árvore super bacana da gente conservar. Inclusive, ela está ameaçada de extinção. E ela é uma árvore que ela está habituada a climas frios, que geralmente estão relacionados a ambientes mais montanhosos, né? Então, com certeza, a área ela está habituada aí para uma altura mais elevada, para um clima mais frio, principalmente. Tanto que com as mudanças climáticas é uma das principais. Ixi, veio madeira aqui. Uma das principais ameaças, né, para a araucária, junto à exploração madeireira, né? Quando os europeus vieram para a Serra Gaúcha habitar, é, que era uma região muito fria, que tinha bastante araucária, praticamente devastaram esse bioma, né, que se chama Mata de Araucária,
praticamente devastaram, né? De tanta que eles exploraram para fazer casa, enfim. Tá aqui, gente, pinos. Para quem não conhece, às vezes tem gente aí de fora do estado de São Paulo. Aqui tá uma plantação de pinos. Quando eu sou de São Paulo, né? E quando eu morava aqui na capital, agora eu tô na casa dos meus pais aqui na capital, né? Mas quando eu nunca tinha ido para o interior antes, eu não conhecia pinos. Então, depende muito de onde você tá, né? Então, essa daqui é uma plantação de pinos. Não sei se vocês conseguem ver. Tá dando para ver? Sim, tá sim, João. Legal. E ela É, é exótica. Ela é uma planta invasora que se dissemina numa facilidade e não é boa para as plantas nativas aqui do Brasil. a Aline falou que a reserva aqui de Capão Buri é cheia de pinos. E a Sofia Sim. falou Ah, que quando ela estava no sul, um colega de sala quis discutir com ela falando que só tinha araucária lá. E ela jurando que tinha visto no sudeste, mas tem, né, no sudeste também. Não tanto quanto no sul, né? sim, exatamente. Ela está atrelada a climas temperados, com temperaturas mais inferiores. Mas aqui no Sudeste, principalmente a nossa região, que está um pouquinho mais perto do Paraná, ainda aparece sim. Então, aí, pesquisar um pouco a botânica, que ela está todo dia na nossa vida, né? Basta a gente prestar um pouquinho mais atenção, as plantas, elas sempre estão lá. Sabrina, qual foi o primeiro comentário? Deu uma olhadinha antes do que a Sofia tinha falado? O que? Fala de novo que cortou um pouco. Opa, o primeiro comentário, antes do que a Sofia tinha falado, o que tinham dito mesmo? Ah, foi a Aline. Ela falou que na reserva de Capão Buri é cheia de pinos. E Assá, Ah, sim. onde ela mora, Ah, também tem bastante araucária. então, a floresta de Capão, ela, teoricamente, era para ter mais regiões com mata nativa, né? Com árvores que são nativas do nosso bioma, nativas do nosso país, né? Tem uma área que é reservada para pinos, porque, como eu disse, é uma árvore importante economicamente, não podemos esquecer disso, mas como ele é uma espécie invasora, ela se alastra com tanta facilidade, se expande assim, ela consegue disseminar suas sementes com tanta facilidade que ela acaba sendo uma espécie invasora, ela acaba invadindo ambientes que não deveria estar lá. Ela, inclusive, impacta esses ambientes, é um baita de um problema ambiental. Tá certo? Contextualizando aí um pouquinho essa questão. Bom, valeu aí pela contribuição, gente. Vamos comentando e aí vamos corrigindo junto com os comentários. Cliquei aqui na próxima questão. Bom, aqui falava o que é equidise ou muda, né? A maioria das pessoas acertaram, que é a opção azulzinha aqui, falava que era o processo de leto de animais. Aqui eu não consigo ver, mas acho que era para garantir o seu crescimento. Né? Então a gente tem que ter em mente que muitos artrópodes, principalmente do grupo dos insetos, eles sofrem um processo que se chama equidise. Não sei se alguém já viu essas casquinhas de cigarra, que tem até um dito popular, assim, que as cigarras cantam e de tanto cantar elas explodem. Por isso que acham as mudas delas, né? Por Já ouvi aí. mesmo. Então, não sei se mais gente ouviu isso. É, não deixa assim, as cigarras realmente elas cantam, mas elas não explodem por conta disso. Esse processo de troca de casca, digamos assim, é natural, permite que elas cresçam, né? Então, algumas pessoas colocaram que era o processo de camuflagem,
mas na verdade não, é esse processo de troca de casca, digamos assim. Quando a gente vê zoologia, a gente vai entrar em maiores detalhes. Vai ver alguns gráficos de como acontece esse crescimento, que às vezes cai no vestibular, mas por enquanto, tomem que equidise ou muda é esse processo que os insetos, que os artrópodes trocam o seu exoesqueleto, né? É a característica desses organismos, possuem esse exoesqueleto de quitina, essa substância. E aí, de vez em quando, eles trocam. Beleza, galera? Comecem a reparar quem mora aí mais em área rural, quem mora na campina. Digo isso que agora a gente tem pessoas de outros lugares, né? Mas quanto mais para o campo a gente vai, se torna comum, né? E as cigarras, elas cantam no verão, na verdade, para atrair os seus parceiros, né? Tem aquele dito da cigarra que ela canta e não estocou comida para o inverno. É bonito, é poético, mas na verdade elas cantam para conseguirem se comunicar e identificar parceiros para reprodução. Beleza? Alguma dúvida? Posso passar? Acho que tranquilo. Beleza, então vamos lá. Gente, o ritmo, vocês falarem, João, vamos rápido. João, devagar. Vocês que mandam, vocês que tocam, tá? É ruim quando a gente tá longe assim, que a gente não consegue ver o rostinho de vocês, né? Que a gente se vê às vezes o rosto, a expressão, né? Pô, vai, continua. Aquela expressão de dúvida, assim, aquela cara de quem caiu de paraquedas. Mas isso é coisa do EAD, né? Quando a gente estiver junto, a gente vai lembrar, lembrar que passou por isso juntos, né? Que ficou para trás. Bom, mas enfim, essa questão que a gente tinha falado também, quem foi Charles Darwin, né? Pai da evolução, pai da genética é outra pessoa, filosofia também vocês vão ver com a Cat, não sei se já conheceram ela, beleza? O principal livro de Darwin, vocês podem ver que a gente gosta bastante dele por aqui, é um cara muito importante para ciências biológicas e para outras ciências também, que foi A Origem das Espécies, é um livro bem bacana. Bom, essa daqui, o Kahoot me relatou que foi a que teve a maior incidência de erros, né? E eu mudei essa questão, eu coloquei uma pegadinha justamente para a gente errar nesse primeiro momento e para quando chegar no vestibular a gente lembrar do nosso erro e arrasar, gabaritar em biologia. Que era uma questão que falava que um ecossistema é o conjunto integrado de todos os seres vivos que vivem e caracterizam, eu acho que essa questão estava determinado local, que vivem e adicionado aos seres vivos as características físicas, que a gente chama de meio abiótico, tá? Então tenham em mente sempre, galera, sempre, que um ecossistema, ele é a junção de dois elementos. A gente vai ter o meio biótico, que são todas as comunidades de animais que existem ali, de plantas, de fungos, de organismos vivos. E também o meio abiótico, ou seja, rochas, características que não são vivas. Por exemplo, no nosso Pantanal, a gente sabe que é um terreno, uma planície, a maior planície alagável do planeta, que é uma área de cerrado, uma área seca, né? Por isso que pegou fogo no ano passado, porque quando não chove, ela é uma área extremamente seca. Só que, como ela é numa baixada, ela é como se fosse uma grande banheira, que drena toda a água de terrenos mais altos ao seu redor, né? Então, quando chove, ela fica aquela lindeza que a gente vê jacaré, vê arara azul voando. Aí posso ficar 3 aulas falando de Pantanal para vocês. E a gente tem até espécies, né, do Pantanal que ocorrem aqui que eu já vi aqui na Campina, por exemplo, o tuiuiu. Não sei se alguém já viu, mas ele passa, a rota migratória passa aqui perto, né? Que tem o Paranapanema. Então Nunca é vi. uma questão bem interessante. O tamanduá, o jacaré, várias espécies que ocorrem aqui na Campina, que não é só no Pantanal, tem aqui também. Tem também, gente, uma coisa sensacional, no Pantanal tá cheio de curicaca, tanto que o apelido dela é Despertador do Pantanal, né? Curicaca,
não sei se quem é da Campina, Buri, conhece por outro nome, mas ela é uma ave que ocorre no Pantanal e ocorre aqui também. Lindíssima, inclusive. Não sei se alguns aí já Conheço. viram. Você não conhece, Sabrina? Não. Bom, para os que não são aqui da Campina e para os que são mais, não sei, às vezes não conhecem pelo nome ou não prestaram atenção, eu vou colocar aqui, A Curicaca. Sá disse que aqui tem demais. Ela disse que mora em uma fazenda entre Buri e Paranapanema. Aí, perfeito, perfeito. Realmente, quem é de Campina, Quiburi, é bem fácil de ver a Curicaca, galera. Agora, quem é de fora, por exemplo, eu morando em São Paulo, gente, nunca tinha visto um bicho desse. Quando eu vi, foi a coisa mais da minha vida. Eu fiquei super emocionado. Ela tem esse bico aqui super bonito e longo, porque ela é uma ave especializada para tá pegando invertebrados do solo, né? Então ela precisa ter esse bico grandão e ela sempre tá indo para uma árvore assim no finzinho do dia, que elas costumam se aninhar num lugar para descansar e depois, quando amanhece o dia, elas cantam e vão comer. Bom, gente, acho que deu para ver a coricaca. Não sei se todos acham Sim, lindo, só os eu biólogos achei bonito. ou mais gente gostou aí. Bonita, eu não lembro de ter visto mesmo. Ah, então, realmente, que biólogo tem um senso, assim, para bicho, para aranha, para tudo. Mas a natureza, a biologia é muito assim, né? Quando às vezes a gente começa a prestar atenção em algumas coisas e descobre um mundo novo. A Camila falou que via bastante em Aracaçu. Ah, olha, esse povo aí que mora mais perto de fazenda, mais em zona rural, é muito bacana, viu? Tudo que todo esse contato, né, que acaba tendo uma maior conexão, né, com os animais, com as plantas, e isso é muito importante para o nosso bem-estar. Isso em várias pesquisas científicas, galera. Quanto maior o contato com a natureza, com flores, assim, quando a gente vê, é uma coisa que afeta muito no nosso bem-estar, né? Espiritual, né? Não é só algo que a gente precisa para viver, para manter o clima do Verdade. planeta, por exemplo, né? Agora Mas na é algo. pandemia tá fazendo falta, né? Esse contato ao ar livre, perto da natureza. Sim, vocês sentem falta? Quem tá ficando mais em casa, assim, quem não tem oportunidade, assim, que no interior é um pouquinho melhor, na minha opinião, né? Consegue sair de casa, assim, pelo menos tem um pouquinho de contato com os pássaros, mas não sei, vocês sentem falta disso? A Sofia falou que sente bastante. Ah, A Ana Júlia falou que mora em chácara, então tá tudo certo. tá tudo certo, né? Tá mais certo ainda, pode me convidar que eu vou quando acabar a pandemia. Bem isso, viu? A Sofia falou: vim morar em área urbana é horrível. Sofia, eu concordo com você. Eu tô em São Paulo agora, eu acordo quase cantando aquela música. Do que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanha? Modão de viola. Mas Bem isso. enfim, não A é? Carol falou Ó, que estudava num colégio agrícola e tá surtando longe. É tipo a gente, né, na UFSCar, que é um campus, tipo, é uma fazenda, né? Então tinha muito contato. E agora, no meu caso, eu moro em apartamento, então eu fico presa. pois é. Eu também tô em apartamento aqui. É angustiante mesmo. Gente, aqui em Rondônia a gente tem costume de índio, então aqui vocês chamam de balneário, pra gente a gente chama de banho. A gente ia quase todo final de semana para algum banho e agora não tem nada, não pode nada, porque os que estão abertos estão muito tumultuados, então tá fazendo uma falta mergulhar num rio que, nossa senhora.
Nossa, que delícia! Imagina a falta que faz. Ai, galera, eu tenho uma paixão, assim, que é a Amazônia, viu? É Camila, né, que é de Porto Velho. Me desculpa se eu ter errado o nome. É eu mesmo. E meu sogro é daí de Porto Velho, ele tá aqui no estado de São Paulo, mas ele é daí. E, nossa, fico conversando com ele sobre a cultura daí, eu sou apaixonado, nossa, eu quero me formar e trabalhar nessa região, sabe? Aproveita, porque é a melhor que tem. Sinceramente, não é porque eu moro aqui, mas aqui é maravilhoso. Você tá dentro de casa, do nada parece uma caranguejeira linda em cima da sua cama. É bom para biólogo, né? Eu acho que deve ser o paraíso aqui. É, não, Eu acho que realmente. eu ia entrar em uma leve crise, né? Mas para biólogo seria legal. Sim, sim. Gente, eu brinco, mas aqui é civilizada, tudo bonitinho, tudo organizado. A gente mora numa área que tem um mato, uma florestinha aqui perto, então tem bastante bicho aqui. Esses dias mesmo a gente tava com um porco-espinho correndo no meio da rua. E aí era a Ai, vizinha que legal. correndo para salvar, era vizinho querendo matar para fazer churrasco, era os bombeiros querendo aprisionar o bicho, foi uma confusão. Mas a gente ainda é Nossa. privilegiado por ter em partes esse contato. Como tem bastante árvore, no final do dia tem um monte de pássaro voando, pousando nas árvores, coisa mais linda do mundo. Eu acho que aqui tem alguns espetáculos da natureza que só essa região pode proporcionar mesmo. Quando vocês puderem, venham conhecer. Ai, que legal, Camila. E é Nossa, um muito perigo o bom. cachorro pegar esses porco-espinho, né? Machuca, mas é muito bacana mesmo. A Um dia a gente Ângela também falou no chat que ela mora em cidade, no Rio de Janeiro, tem muita praia lá, mas ela sente falta também da natureza, né? De... eu fiz um ano de biologia marinha e, nossa, é muito bacana também. Aqui no interior a gente não tem muita oportunidade, né? De ter contato com essa outra parte da biologia, né? Mas é um ecossistema à parte também, os costões rochosos, é uma coisa muito gostosa também. Nossa, deve ser muito bom mesmo. Tem toda a biologia por trás de tudo. Ah, galera, bom aí o comentário de vocês. Até, até me perdi aqui a questão que a gente estava na correção, mas vamos continuar. Tem mais algum comentário aí, Sabrina? Só isso por enquanto. Ah, então beleza. Bom, então era essa questão aqui do ecossistema, né? Então, aqui a gente teve o exemplo maravilhoso de diversos ecossistemas. Por exemplo, a Amazônia, que a Camila deu o exemplo, onde Rondônia está situado, né, Porto Velho, está dentro do bioma amazônico, que tem vários ecossistemas. Não sei se ela às vezes conseguiria explicar bem melhor do que eu, mas tem a época da floresta alagada, que forma os igapós, se não me engano, e tem a época de seca, que é mais que tem os ecossistemas, que é mais uma floresta seca, né? Então, dentro de um bioma, a gente tem diversos ecossistemas, né? A gente tem o ecossistema mais litorâneo, né, que são os ecossistemas de mangue, a gente tem os ecossistemas de restinga, né? O mangue é aquela lamaçal que tem caranguejo, a restinga é aquela zona entre a floresta que tem depois da praia e o ambiente tipicamente de praia mesmo, né, que tem a ação das ondas. É aquele meio termo que está muito ameaçado, porque nas grandes cidades o que colocam lá é prédio, prédio em cima de prédio. Quando eu morei na praia, achava uns caranguejinhos porque era a área de mangue onde eu estava, né? E essas áreas são super importantes para a natureza, porque, por exemplo, o mangue é o berçário das espécies, né? Onde elas conseguem, onde os filhotes conseguem prosperar para depois ter a vida adulta, né? Então, é muito importante, assim, que a gente
saiba que apesar de viver, às vezes, em cidades, em outros lugares, sempre tem um ecossistema natural, né? Como a gente está impactando o ecossistema, como a gente pode conservá-lo, né? Como a gente pode estar situado de uma forma que impacte menos a natureza, né? Porque afinal a gente depende dela para viver. E ao longo dessa biologia aqui que a gente vai ter no cursinho, a gente vai entender os porquês certinho. E para vocês terem uma noção do quanto rico é o nosso país, a gente às vezes tem a síndrome do vira-lata, né? Ah, opa, o Brasil não vale nada. O Brasil, bom mesmo é os Estados Unidos, Europa. Mas para vocês terem uma noção, em um igarapé amazônico, que é um trechinho, um riacho de água, assim, é um curso pequeno, né, perto do rio Amazonas, por exemplo, que é o maior rio do mundo em termos de volume de água, né? Então, um igarapé amazônico tem mais biodiversidade de peixes, por exemplo, do que países da Europa inteiros, né? Aqui tem diversidade de aves muito maior do que em um fragmento da Mata Atlântica aqui no Sudeste, onde a gente está, né? Tem mais aves, muitas vezes, do que o Canadá inteiro, né? Então, meu, a gente consegue, às vezes, sair no quintal e ver mais passarinho do que um estrangeiro, uma pessoa lá do Canadá, vê o ano inteiro dela, né? Porque lá é muito frio. Então, a gente está realmente num país abençoado por Deus, bonito por natureza, e a gente tem que cuidar dele, tem que pensar nossas escolhas políticas para que elas conservem, né, toda essa riqueza que a gente tem aqui, certo? Algum comentário, galera? Alguma coisa sobre isso? Pintou alguma coisa no comentário, no chat? Só o Paulo que falou que o maior aquífero do mundo está localizado no Brasil, que é o aquífero Guarani. E ele falou que o Brasil é subestimado. E é mesmo? Com certeza, pessoal. Bom, isso dá papo para muita aula. Eu sei que isso não é o início do nosso conteúdo, mas são coisas muito importantes para a gente começar a pensar a biologia contextualizada com a nossa vida, com as nossas escolhas, e também são temas que caem em atualidade de vestibular, que são muito importantes também. Beleza, gente? Bom, então vamos continuar aqui para João, uma finalizar. dúvida. Ah, pode falar. Então, esse aí era falso. Saímos do tema, até esquece a Até ia correção. perguntar, quer que eu mande o link do formulário pra gente marcar presença? Pode ser, por favor, Ok. pode colocar. Obrigado, Sofia. Então, sim, galera, ecossistema rendeu bastante papo, mas principalmente por minha causa, porque eu sou muito apaixonado por tudo isso, mas enfim, era falso, porque aqui um ecossistema é o conjunto integrado de todos os seres vivos que vivem, agora eu lembrei, e caracterizam aquele ecossistema. Eu acho que era isso que estava escrito nessa questão, e aí excluía a parte não viva, que também caracteriza um ecossistema. Então era mais em relação a isso, que estava errado a questão. João, a Ângela comentou: aqui no Rio de Janeiro tem a Restinga de Marambaia, constituída por praia de Mangaratiba com o mangue. É uma diversidade linda de se ver. Olha só, que bacana, que bacana. São áreas realmente que a gente precisa conservar, até porque com o nível dos oceanos, as ressacas, ficam um pouco mais fortes também, né, com esse aumento devido às mudanças climáticas, e elas são uma proteção da costa, né, o mangue, a restinga, sem elas, acontecem acidentes que a gente vê às vezes no jornal, teve uma ressaca tão forte que o mar invadiu a orla, quebrou calçada, essas coisas não são simplesmente fenômenos da natureza, elas têm muita influência de como que a gente ocupa essas áreas que deveriam estar sendo ocupadas por vegetação, né, por mata nativa. Então, respondido aí para a Sofia, essa questão ela estava errada por conta disso. E aí a próxima, se surgir alguma coisa aí, me fala, Sabrina, por favor.
Ah, peraí. A Ana Júlia acabou de mandar. É possível toda essa riqueza do Brasil e ir diminuindo muito? Com certeza, e já está diminuindo. A gente tem, por conta da fragmentação desses ecossistemas, ou seja, a gente tem áreas conservadas que elas não estão ligadas por vegetação, e sim por áreas antrópicas, ou seja, cidades, estradas, pastos, e quando isso acontece, é terrível para a biodiversidade, sabe? Porque as plantas muitas vezes não conseguem dispersar suas sementes, porque não tem determinado animal naquela área. Começa a ocorrer um problema genético que quando tem uma população cruza muito entre si, né, não tem outras possibilidades, acontece um problema genético chamado endocruzamento, né? Então, a probabilidade de uma doença cometer aquela população e a espécie se extinguir também aumenta, né? Então, todos esses problemas, eles se agravam em países como o Brasil, que não tem políticas efetivas para a conservação da biodiversidade. Às vezes, os governantes colocam que é uma questão econômica, que a gente precisa ter crescimento de áreas agrícolas para gerar riqueza para o Brasil, mas a floresta em pé ela é capaz de gerar riqueza também, através dos produtos da floresta, que são muito mais valiosos do que qualquer quilo de soja. Então, tem o Buriti, a Amazônia é riquíssima em relação a isso, tem muitos cosméticos, muitos medicamentos que podem ser feitos a partir da floresta em pé, fora o ecoturismo, que gera muito dinheiro, que é subexplorado aqui no Brasil. Então é bom a gente ficar de olho aberto em relação a isso para não ser enganado em período eleitoral por pessoas que, assim, é importante produzir alimento, mas essas áreas que a gente tem, agrícolas, que cada vez crescem mais, elas são para exportação, né? Nem são para alimentar o nosso povo. Então, é um problema muito complexo, que gera muita discussão, né? Mas é bom a gente estar prestando atenção em muitas dessas coisas para entender, né, como que as coisas acontecem, poder refletir um pouco mais criticamente sobre isso. Surgiu alguma coisa aí, Sabrina? Não, por enquanto não. Então é isso, galera. É o embate, né? A TV fala, o agro é pop, né? Fora o problema dos agrotóxicos, né? E gera papo para muitas e muitas aulas, né? Bom, pessoal, mas se quiserem conversar mais depois sobre isso também, fica à vontade, podem me chamar. O pessoal de Bio também, tenho certeza que vai curtir dialogar mais sobre isso. A gente pode fazer uma sexta-feira sobre isso, se vocês quiserem também, que são reservadas para esse tipo de discussão, né? Um pouco mais aprofundado. Bom, galera, partindo aqui só para a gente conseguir terminar o Kahoot, a penúltima questão falava que as células eucariontes foram o primeiro tipo celular a surgir, tá? E aí, logo de cara, a gente sabe que essa questão ela está incorreta. Por quê? Porque, na verdade, as células procariontes, que elas foram as primeiras a surgirem, certo? Não foram as eucariontes. Lembrando que as procariontes, que formam as bactérias, por exemplo, elas são tipos celulares mais simples, né, com menos organelas. Na verdade, não tem organelas, né, só o núcleo disperso no citoplasma. Então, é um tipo celular mais simples e por isso ele foi o primeiro a surgir. E aí depois, por meio de uma teoria que eu vou explicar para vocês, surgiu a eucarionte, que é a célula que compõe o nosso corpo, por exemplo, assim, de como todos os outros organismos, exceto o reino Monera, que são as bactérias. Fica claro, pessoal? Teve metade que se enganou, mas é a partir desse erro que a gente vai construindo. Por enquanto ninguém falou nada. Beleza. Aí é o comecinho da biologia celular, que vai ser a aula que a gente... É a nossa primeira aula de biologia A, então é importante que a gente tenha isso bem sedimentado na cabeça, bem entendido, tá?
Qualquer dúvida, não se acanhem, tá? Essas coisas, elas confundem mesmo. Eu lembro para mim, quando eu estava estudando, né, eu sempre falava, ai, mas quais que eram as diferenças mesmo? Aí puxava na cabeça. Sim, muita informação. Sim, não é? Biologia é assim mesmo, mas depois vale a pena. Bom, pessoal, aqui a nossa última questão falava sobre simbiose. Eu pesquisei aqui, eu não sei quem fez essa questão. Paulo, coloca no comentário se foi você ou se Foi foi o a Marco. Sabrina. Foi o Foi o Marcos. Marcos. O Marcos gosta de Star Wars, e aí eu fui pesquisar depois para ver o que, que era midi-chlorians, pensando que era alguma espécie que eu não conhecia. Eu falei, uai, mas eu não conheço essa espécie, nunca ouvi falar sobre simbiose com ela. E aí eu fui descobrir que, na verdade, é uma teoria de Star Wars que ele colocou. Não sei se alguém conhecia. Nossa, eu não. Eu também não, eu não sou muito ligado nesse universo. Mas é uma teoria de Star Wars que fala que a força, né, desse seriado que a força esteja com você, a força vem de uma interação simbiótica de um tipo de organismo lá, de micro-organismo, que vive no interior das células dos Jedi, né? E que aí a força, ela atua nesses organismos e passa para os Jedi, né? Uma coisa assim. Nossa, aula de Mas biologia é cultura também. vocês viram uma cultura. E aí teve um. Essa questão também foi uma das que mais. Das que mais que teve a opção enganada, mas é que ela podia gerar um pouquinho de confusão mesmo. Então, a simbiose, pessoal, ela é uma relação ecológica em que os dois organismos que estão envolvidos têm benefícios. Por exemplo, aqui na imagem, uma flor e uma abelha. Para a flor, ela vai estar dispersando o seu pólen, né? Interessante para a flor, porque aí ela consegue formar o fruto, porque o pólen nada mais é do que a célula masculina, né, da flor. E sem ele, muitas espécies não conseguem formar o fruto na reprodução vegetal, né? Muitas culturas agrícolas precisam das abelhas para conseguirem ir para frente, né? Para conseguirem gerar o fruto que a gente come. Se eu não me engane, na verdade, tenho certeza, a maçã é uma delas, se eu não me engane, a laranja, né? Então, se essas abelhas morrerem, por exemplo, por conta de agrotóxicos, o que está acontecendo muito, a produção de alimentos está muito severamente ameaçada. Então, essa relação ecológica, para vocês verem, é primordial para a vida na Terra, né? Para a vida, pelo menos, dos humanos que dependem desses alimentos produzidos por vegetais, tá? Então, aí, essa é a vantagem para a flor. E para a abelha, a flor fornece uma recompensa para ela, que é o néctar, né? Então, a flor vai lá, a abelha vai lá, atrás do néctar, que é docinho, e acaba, né, fazendo esse ótimo serviço para as flores e para os humanos, que é a dispersão do pólen. Beleza, pessoal? Isso é um exemplo de simbiose. Aqui tinha outros exemplos, por exemplo, o gado tem bactérias no estômago que, se eu não me engano, digerem a celulose, por isso que eles conseguem comer tanto pasto e não passar mal que nem a gente. Algas e corais, interessantíssima essa relação, galera. Os corais, a cor que os corais têm, super linda, que muitas vezes a gente vê nos documentários, elas são assim por conta das bactérias, não são das algas. Talvez tenha um pequeno equívoco nessa alternativa. Os corais, eles fazem essa simbiose junto com esses micro-organismos, não sei se são chamados de algas às vezes, eu prefiro chamar de micro-organismos. E é uma relação simbiótica também. Dá corpo coral e sem os micro-organismos o coral não vive. Tanto que quando o clima sobe, né, o problema do aquecimento global, esses micro-organismos morrem. E os corais, eles correm um risco também de serem extintos por conta disso. Então, a simbiose são relações delicadas, né? Porque se um morre, o outro pode morrer, tá? A gente vai ver direitinho depois em relações ecológicas, ok? João, a Sofia falou sobre sua explicação
do filme do Star Wars, que você transcendeu, e a Sá falou que mexe com apicultura. Nossa, que legal. Que bacana. Aí, Sá, se quiser falar mais alguma coisa, você mais que ninguém deve saber como que é. Eu já tive uma experiência, já mexi uma vez com apiário, mas só uma vez. Nossa, deve ser muito legal, né? É, eu acho muito bacana. Fiz uma optativa esse ano sobre isso, mas como estava remoto, infelizmente a gente não pôde ter essa experiência. Mas é muito interessante. Aham. É, eu também acho interessantíssimo, é muito bacana. É bem legal mesmo. As abelhas, sem elas, gente, elas são um dos organismos mais importantes para a manutenção da gente, assim, dos humanos, sabe? Porque muitas espécies vegetais dependem delas para conseguir fazer os seus frutos, né? Que servem de alimento para a gente. E aí, por fim, a última opção de simbiose era dos líquens, né? Que é entre fungos e algas. Não sei se vocês conhecem os líquens. Vou colocar aqui brevemente, porque a gente já passou 5 minutinhos da aula. Quem aí, imagino que estejam cansados. Peço desculpa até por passar do horário. Mas aqui a gente já está finalizando. Só mostrar líquens para quem não conhece. E aí essa associação mesmo que estava na questão, né? Entre algas e fungos, né? Tem uma controvérsia que, na verdade, seria um parasitismo. Se vocês quiserem, eu posso explicar mais na próxima aula, que se eu explicar agora vai passar muito do tempo, tá? Mas são esses aqui que a gente costuma ver nas árvores, podem ser ótimos indicadores ambientais, ou seja, se você vê determinadas espécies dele, principalmente um que é vermelho, pode ser um ambiente bem conservado. Mas nem todos, não é uma regra, tá? E aí estão os líquens para vocês. Bom, pessoal, e aí a questão em si pedia para você para falar qual não era uma relação de simbiose. Então, todas essas que eu falei agora para vocês, que são super importantes, que caem super no vestibular, né? Ecologia é um dos temas que mais caem, elas não são. Elas são relações de simbiose. E a única que não era entre lagartas e folhas, que aí as lagartas vão comer as folhas e aí vai ser uma predação, né, uma herbivoria das lagartas em relação à folha. Bom, pessoal, A Ângela, só para falar, ela pode, por falou, favor. Tati, que tem líquens no caule da mangueira daqui de casa. Não sabia o nome. Ai, que legal, que bacana. Ó, o líquen mais comum aí, que provavelmente tem na mangueira da sua casa, é de uma espécie que se chama Carnoparmelia parmediana, se eu não me engane. Ele é um líquen branco. Geralmente, esses líquens brancos você vê em ambientes um pouco mais antropizados, ou seja, fazendas, ambientes que não têm muito uma estrutura vegetal, né, uma floresta. E aí, quando você vai mais para a floresta, que o microclima fica um pouco mais favorável, cria essas possibilidades e condições para um outro tipo de líquen, que é um mais vermelhinho, tá crescendo. Que você vê, nossa, o ambiente tá bom, o ar tá bacana, esse líquen apareceu. Tem um pouquinho dessa história. Mas bacana, é bom a gente prestar atenção que eles estão bastante presentes aí nos troncos das árvores, nas cercas, às vezes. Bom, pessoal, vou parar de compartilhar aqui, que as questões elas já finalizaram. Tem mais, vou ver aqui, agora eu consigo ver se tem mais mais comentário no chat. Nossa, meu computador tá demorando para abrir o chat aqui.
Só a Ana Júlia que falou que na chácara que ela mora tem bastante nas árvores também. Ah, legal. Ó, tarefinha para casa. Se vocês quiserem fotografar esses líquens e colocarem e me mandarem ou colocarem no grupo depois, super convido vocês. A gente identifica, vê qual que é, se está indicando que a casa de vocês tem um ar maravilhoso, se não está indicando coisa nenhuma, a gente vê junto. Mas geralmente os brancos, assim, os mais branquinhos, é ambientes mais não naturais, né? Assim, e os vermelhos de florestas, né? Ambientes mais conservados. Pessoal, por hoje era isso que a gente tinha para fazer. Corrigimos o formulário do Kahoot, passamos por questões muito bacanas que caem no vestibular, que são importantes na nossa formação como cidadãos, né? Fiquei feliz com a interação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço aí pela permanência de vocês, pela presença de vocês até aqui quase 11 horas. Eu sei que é muito cansativo, tá? E eu queria saber o feedback de vocês, pessoal. Se gostaram, vi aqui algumas pessoas, a Ângela falou que amou. Eu fico muito feliz com isso. Mas aí, se alguém não gostou muito desse estilo, se alguém queria de uma outra forma, também falem. Críticas construtivas são sempre bem-vindas, tá, pessoal? Mas fico, ó, muito feliz com o comentário de vocês. A Fran colocou que adorou, a Ana Júlia, Caroline, a Sofia, a Ângela. Que bom, pessoal. Vou dormir com o coração quentinho. A Milena também. Pode parar a gravação? Pode, pode. Eu sempre, por mim ficava a gravação. Eu esqueço.